Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim, eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e hoje eu vou falar sobre livros de história da arte. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Voltei a postar vídeos e hoje eu vou fazer uma resenha dos livros de história da arte. Muita gente me pergunta, Rafael, qual é o melhor livro de história da arte para comprar? Qual eu compro? Eu tenho tantos reais, qual é o livro que se adequa a esse dinheiro, a esse valor? E muita gente também me pergunta qual é o melhor livro com resumo, qual é o livro mais conteudista. Então hoje eu vou fazer uma resenha, vou fazer um resumo dos meus livros de história da arte. Parênteses, eu não estou fazendo uma análise de livros de história da arte do modo geral. Eu estou fazendo uma análise dos livros que eu tenho, dos livros que eu li. Eu tenho bastante livro de história da arte, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas a resenha é sobre aquilo que eu tenho na minha casa, tá? Eu não estou fazendo resenha sobre todos que tem no mercado para comprar. Beleza. Primeira coisa, onde que eu compro os meus livros? Eu já dei essa dica aqui em outros momentos. Eu costumo comprar os meus livros em sebo. Eu compro muito na Amazon. Compro em sebos, eu moro em Curitiba, minha cidade tem bastante sebo, bastante mesmo, e tem aquele site que chama-se Estante Virtual, vou deixar o site aqui na descrição do vídeo. Nesse site ele reúne sebos do Brasil todo, e tem bastante promoção, se você comprar um valor X de livros, você não paga o frete, vale a pena, lá tem livros novos e usados. Beleza. Então vamos lá. Eu trouxe todos os livros que eu tenho de história da arte, eu vou falar o título, o autor e o que eu acho do livro, beleza? Começando por esse aqui, ó. Isso é arte. Esse é um dos meus livros favoritos. Eu gosto muito dele. Ele também é história da arte. Só que ele vai falar dos artistas e dos movimentos mais modernos. Ele vai trazer o nome do artista e o movimento que ele pertence de uma forma bem simplificada, de uma forma bem literatura. Esse livro aqui, ele não é um livro de consulta, ele não é um livro para estudar a história da arte. Ele é um livro para ser gostosinho, para você aprender sobre arte, mas não tem repertório de história da arte mesmo mais complexo. Então chama-se Isso é Arte, do Will Gompertz, 150 anos de arte moderna, do impressionismo até hoje. Então ele vai trazer, vai falar Van Gogh, Monet, até os artistas mais contemporâneos. Só que ele é bem um resumão mesmo, ele não é algo extremamente complexo, aprofundado. Ele é o resumo do resumo e de uma forma bem literatura mesmo. Ele é assim, né? É bom mostrar também. E ele tem umas páginas plastificadas no meio com as obras coloridas. Ele é um livro que vale a pena ter. Todo mundo que gosta de arte tem que ler ele pelo menos uma vez, mas não sei se comprar como repertório para a história da arte. Mas eu amo, indico, tá? Mas eu não compraria esse para estudar nem como história da arte. Esse aqui eu já falei aqui outras vezes também, que chama-se O Livro da Arte, da editora Globo. Esse livro eu gosto bastante e ele é bem na perspectiva de consulta mesmo. Porque o que acontece? Ele vem com linhas do tempo e ele vai bem na perspectiva pré-história, a arte contemporânea. Ele vai passando por todos os artistas, movimentos, ele vai trazendo as características de cada obra. É bem interessante porque ele traz a narrativa e a perspectiva dos principais artistas. Ou seja, esse aqui é um bom livro para estudar para concurso público. E se você é professor, está em sala de aula, vai trabalhar com os alunos numa perspectiva linear da história da arte, em perspectiva do tempo, ele também vale a pena. Ele é um livro bem bom de estudar. Ele é um livro bem colorido, porém, fica esse livro aqui, ele deixa aquele gostinho de podia ter ido um pouquinho além. Então ele é uma perspectiva bem simplificada da história da arte. E aí, uma crítica que eu vou fazer a esse, que eu vou fazer a vários outros, entra na perspectiva de que é bem resumido e não traz a perspectiva de outros continentes, de outros países. Então, por exemplo, a gente tem pouco de cultura africana aqui. Então ele vai bem numa perspectiva mais eurocêntrica, a visão da Europa, tá? Então chama-se O Livro da Arte, é da editora Globo. Esse aqui não paguei muito caro não, eu comprei na Amazon. O próximo é esse aqui, ó, que ele não é história da arte, mas eu trouxe porque ele fala muito dos artistas, como os artistas veem o mundo. Esse livro aqui é do mesmo autor desse livro aqui, ó. É o mesmo autor. Eu gosto do jeito que esse autor escreve, porque ele escreve como se estivesse conversando. E como eu tenho TDAH e é muito difícil eu me concentrar para ler, livros que o autor escreve de uma maneira mais
gentil, mais gostosinha de ler, fica mais fácil para eu prestar atenção. Então ele também vai trazer a perspectiva de alguns autores, de artistas. Ele traz assim, ó, no sumário. Então, por exemplo, lá tem Frida Kahlo. E aí vem um capítulo só falando sobre como ela pintava, quais as principais inspirações dela, quais as principais perspectivas. Então a ideia desse livro aqui, Como os Artistas Veem o Mundo, é trazer uma perspectiva especificada no artista e não na história da arte. Só que aí, como ele vai trazendo os artistas, consequentemente também ele vai trazendo a introdução para a história da arte. Mas se você lê esse aqui, ó, leu esse, aí estudou, e aí você vai lendo esse como complemento desse, aí vai ficando mais fácil, porque você lê aqui, Frida Kahlo, ela tem inspiração nas artistas tal, tal e tal, daí você já leu esse aqui, você sabe quem são as artistas. Então esse aqui também, eu acho que esses dois eles vão num viés bem literatura, assim, bem gostosinho, tipo, quero ler um final de semana sobre arte, eles valem a pena. Não para estudar, não para conhecer profundamente a história da arte. Esse aqui, ele vai entrar um pouco na perspectiva desse. Ele é um resumão, breve história da arte. Ele é da Suzy Hodge. Ele é um livro que eu comprei há pouco tempo atrás, mas ele funciona também bem nessa perspectiva de resumão. Então tá assim, ó, o grito, né? E aí tem a explicação do grito. Aqui tem o movimento, aqui. Então tem o movimento de arte e a foto da obra ou do artista. Ele é resumo mesmo. Também uma visão bem eurocêntrica, ele parte da Europa como o centro do universo. E ele esse aqui é um livro de consulta. Então você pode deixar ele na tua estante. Tem um artista que de tal movimento, eu quero saber de qual movimento pertence o Brancusi. Então eu vou aqui, vou olhar o Brancusi. O Brancusi pertence a tal. Eu quero saber mais sobre a fonte do Duchamp. Então você vem aqui, pesquisa, acha a fonte do Duchamp e estuda. Então ele é bem guia passo a passo mesmo, ele é bem simplificado e ele parte de algumas temáticas. Então deixa eu abrir aqui, ó, o resumo para vocês. Então ele é organizado da seguinte forma. Ele parte dos movimentos, então tem uma parte que vai falar sobre os movimentos, pré-histórica, Grécia, greco-romana, vai falar sobre os movimentos artísticos. Tem um momento que ele fala sobre as obras, então ele vai pegar as principais obras de arte, as mais conhecidas, e vai falar sobre a obra e sobre o artista. Parte dos temas, os temas que os artistas abordam, fala sobre técnica, então a diferença do guache para aquarela e etc. E cada um desses temas, cada um desses tópicos, ela vai aprofundando aí nas histórias da arte. Esse livro, ele é bom para quem vai estudar para concurso público, porque ele é o resumo do resumo, mas ele traz bastante conteúdo. Então, apesar dele ser bem resumido, apesar dele ser bem sintetizado, tem bastante conteúdo aqui, ó, uma breve história da arte, beleza? Da mesma autora, já vou trazer esse aqui, ó, da mesma autora desse, tem esse aqui, Breve História das Artistas Mulheres. Esse livro aqui, eu gostei bastante também, principalmente porque quando a gente faz faculdade, eu particularmente quando fiz faculdade, eu quase não vi artistas mulheres no repertório. Falar de história da arte em outras perspectivas, trazer outros olhares para a história da arte, eu acho que passa por esse reconhecimento do apagamento da história das mulheres. Eu estou olhando aqui para minha estante, eu tenho aquelas coleções, grandes pintores, grandes artistas, tenho várias delas. Então tenho da Folha, tem da Folha de São Paulo, tem da Piauí, tem vários aqui. Tem várias coleções. E em todas essas coleções eu não tenho artistas mulheres, são só artistas homens. Porque a história da arte é extremamente machista, a gente sabe disso. Então esse livro aqui é como se fosse um resgate, ele fosse uma recuperação da história da arte num outro viés, trazendo essa perspectiva das mulheres na história da arte. Então tem várias artistas aqui, é bem interessante. Eu ainda uso como consulta, como referência, porque o meu vocabulário, o meu repertório também ele é bem machista pela minha formação, então eu estou tentando melhorar isso. Ele também vai na mesma perspectiva de separação, então começa na separação dos movimentos, depois ele vai para obras, vai falar de inovações e depois as temáticas que as mulheres têm na história da arte. De novo, material de consulta, deixa na estante. Quero falar de uma artista mulher. Então vai lá, olha, dá uma procurada. Quem será no impressionismo? Lá no impressionismo a gente conhece Van Gogh, conhece os artistas mais famosos, o Monet, os artistas clássicos do impressionismo. Mas qual mulher que fez impressionismo? Qual mulher participou do movimento do impressionismo?
Aí você vem aqui, dá uma procurada, dá uma olhada e ele vai trazer uma referência, ó. Maneirismo, rococó, barroco, tem bastante coisa, tá? Chama-se Breve História das Artistas Mulheres, da Suzy Roddy. Essa editora aqui é a editora Olhares. Muito bem. Eu tô trazendo duplinhas, né? Então, tem essa duplinha, tem essa duplinha. E aí eu vou trazer a duplinha desse aqui. Não. Vou trazer a duplinha desse aqui, ó. Que é esse. Eu ia deixar pro final, mas eu já vou mostrar agora. Assim como a gente tem o livro da arte, a gente tem o livro da história negra. Esse aqui não é um livro de arte, especificamente. É um livro da história do povo negro, né? Do povo preto e pardo. E ele conta a perspectiva de África desde o surgimento da humanidade, né? A humanidade começou pela África. Então ele vai trazer muito repertório, muita linha do tempo, diferentes povos, diferentes culturas, músicas, utensílios, utilidades, vai falar sobre os tipos de escravidão que surgiram, né? Escravidão eurocêntrica, escravidão sul-americana e etc. Tem bastante coisa. Esse aqui não é um livro de história da arte especificamente, mas o livro é basicamente arte, então vai trazer muita pintura, muita escultura, muito repertório mesmo. E aí aquela crítica que eu fiz desse aqui, cadê? A crítica que eu fiz desse livro aqui, ó, que não traz quase uma perspectiva fora da Europa, esse aqui é o oposto, esse aqui vai trazer a perspectiva só a partir da África. A partir da África para o mundo, mas tendo a África como centro, é bem interessante, vale a pena, tá? O livro da História Negra, ele é da editora Globo, assim como esse aqui. Também paguei barateza nesse. Eu acho que se comprar esse aqui junto com esse aqui também tem desconto, depende do site, tá? Da editora Globo. Vamos para o próximo. O próximo, eu acho que eu vou pegar esse aqui, ó. Já que eu tô falando da África, tem esse aqui, ó. Arte Africana. Esse livro, ele é um pouco mais denso. Eu acho ele bem complexo. Ele é um livro bem aprofundado nos conteúdos. Ele vai trazer máscara, mas quando ele fala de máscara, ele fala de máscara de vários lugares da África, vários tipos diferentes, materiais diferentes, formas diferentes. Então ele é extremamente aprofundado. Vale a pena ler, vale a pena ter. Ele também tem bastante imagem, ele traz bastante conteúdo. Ele é um livro grosso, ele é da editora da Edições Sesc. E olha, tem muita escultura, tem todo tipo de escultura, máscara, adorno, artefato, material de consulta, nossa, construção, arquitetura, tem bastante coisa. E esse livro aqui, ele é legal, ele é aprofundado, então é aquela leitura, eu já li ele umas 3 vezes, ainda tô lendo porque ele é bem complexo, mas a ideia dele é que você se aproprie dos conteúdos, porque cada vez mais a cultura africana e afro-brasileira, ela tá entrando em concursos, a gente tem lei que obriga que a gente trabalhe isso em sala de aula, então esse conteúdo aqui, ele vai aprofundar na história da arte de um outro lugar, de uma outra perspectiva que a gente não tem normalmente nas universidades, nos livros didáticos e etc. Chama-se Arte Africana, do Frank Willett, ele é da Edições Sesc, e aí eu já trago aqui o seu contraponto, né, o seu contraposto aqui, que é a arte moderna na Europa. Ele é do Júlio Argan. Esse livro aqui, ele é bem complexo, ele é bem aprofundado, e ele vai trazer uma história da arte muito... Esse aqui é bom, é um material de consulta excelente, ele é aprofundado, ele tem bastante coisa, mas ele é europeu, né, eurocêntrico, então é uma perspectiva de história da arte europeia. E ele vai trazer bastante autor, bastante conteúdo, bastante conhecimento. Esse autor aqui, ele já é conhecido nosso, que é o Júlio Argan. Vou fazer uma pausa no vídeo para eu pegar o outro livro do Argan que eu não trouxe aqui. Peraí. Já aproveitei e peguei outros aqui na minha prateleira. Então, esse aqui é a História da Arte Moderna, do Júlio Argan. A História da Arte Moderna na Europa. E a gente tem esse outro livro do Argan também, que é a Arte Moderna. Esse aqui é um livrão, grandão, grossão, e ele é maravilhoso, ilustrações excelentes. Um livro excelente para ter na prateleira, para ter como consulta. Ele é um livro bem interessante, mas também bem aprofundado. Quero estudar para concurso? Vai nos mais simples. Esse aqui é para você ter conhecimento aprofundado de história da arte. Ele é complexo, ele é aprofundado. E esse aqui é ainda mais aprofundado.
porque é a mesma coisa, os dois são arte moderna, só que esse aqui é uma arte moderna mais voltada para a Europa, para artistas eurocêntricos, europeus. E esse aqui, a arte moderna, ele vai dar um panorama geral, mas não foge muito da Europa também, né? Ele fala um pouco sobre a América Latina e tal, mas um viés bem europeu. Muito bem. Então, 2 do Júlio Argan, Arte Moderna na Europa e Arte Moderna. Aí, dessa autora, a Suzy Hodge aqui, ó, eu comprei um outro livro, que é esse aqui, ó, o Livro da Arte. Um guia essencial para você saber mais sobre pinturas e obras mais importantes. Sabe o que eu senti nesse livro? Esse livro, ele é quase que um guia infantil para você aprender sobre arte. Ele é bem simplão, mas eu achei ele bonito. Eu achei que ele é bonitão, né? A estética dele é bem bonitona. E a perspectiva desse livro é ensinar arte para quem não sabe quase nada ou para quem quer saber o básico para poder conversar sobre arte. Então vai trazer o artista e um pouquinho sobre ele. Vai trazer aqui, por exemplo, ó, tem... Ai, sempre os mesmos, né? Deixa eu pegar um diferente aqui. Expressionismo. Aí vai trazer o Matisse, vai trazer o Munch, vai trazer as obras, vai trazer uma descrição do que é a obra, de como ela escreveu sobre essa obra. Tá aqui. Resumão do resumão, mas bem simprão, mas bem interessante. Esse aqui é bem pequenininho, ó. Eu paguei bem barato nele mesmo. Ele é fininho, ele é com uma capa dura bem boa, acho que é um dos melhores, inclusive. É uma editora que investe, né? Aqui tá dizendo que tem um aplicativo grátis, ó. A editora coloca um aplicativo grátis. Eu, particularmente, não consegui baixar, não consegui fazer funcionar. Mas, essa editora aqui, que é desse livro, é a Ciranda Cultural. Eu adoro essa editora, principalmente para livros de criança. Tem muita coisa legal lá, tá? Na mesma esfera de pensamento, um livrão de resumão, quando eu fui pegar ele, eu aproveitei para pegar esse aqui, ó. Ele não é um livro necessariamente de história da arte, bem complexa, mas ele é da editora Cobogó, e é um livro chamado Arte Brasileira para Crianças. O que esse livro coloca? O que esse livro tem? Ele tem artistas em ordem alfabética, tem a obra do artista e uma proposição de como fazer essa atividade, essa obra ou essa temática com as crianças. Então é assim, ó. Tá aqui, Hélio Oiticica. Aí a gente tem o Hélio, tem a explicação de quem foi o Hélio, e aí uma atividade prática de como fazer uma atividade com os alunos sobre esse artista. Eu vou fazer vídeos específicos sobre esse livro porque eu adoro, eu acho ele, ó, uma belezinha. Mas se você for produzir, se você for fazer, vale a pena conhecer. Chama-se Arte Brasileira para Crianças, sem artistas e atividades para você brincar. Tá aqui o artista, tem o artista e tem o... Tem o artista e tem a atividade para você fazer com as crianças. Vale a pena mesmo. Bem legal, bem interessante. Arte Brasileira para as Crianças. Mais um livro de consulta. Esse aqui também já mostrei outras vezes, 501 Grandes Artistas, o Picasso na capa. Ele é um livro de consulta porque ele é organizado cronologicamente, dos artistas mais antigos para os mais atuais, e ele é separado pelo nome do artista. Então cada página é um artista, uma explicação sobre quem é o artista e as suas principais obras. É um resumão mesmo. Nome do artista, ano de nascimento, ano de morte, quais as suas principais obras. Abri aqui, ó, coincidentemente, no Henri Matisse. Temos essa obra do Henri Matisse aqui, ó. Júlio Argan, Henri Matisse. E aí tem o artista que é mais famosão, que é mais importantão, assim, eles colocam mais de uma página. Tem artistas que tem meia página, coitados, né? Ó, tem vários aqui que são meia páginas. Mas tem aqui, ó, Courbet, Duchamp, Francis Bacon. Ixi, tem um monte de artista. E eu gosto bastante aqui da parte dos artistas contemporâneos. Porque vai trazer bastante artista novo, traz alguns artistas brasileiros. Pouquíssimos, mas traz. Mas são os 501 principais artistas da história da arte. Também pensando muito nessa perspectiva mais eurocêntrica, tá? Não traz muito artista de outro lugar fora da Europa, a não ser América do Norte. E aí os 3 principais que eu tenho sobre história da arte
são esses aqui. O primeiro deles, da editora Sextante, é esse aqui, Tudo Sobre Arte. Esse livro, eu já indiquei, já mostrei, é um livro que eu tenho, um dos mais antigos que eu tenho, é um dos que eu uso bastante. Ele vem bem nessa perspectiva de guia mesmo, né? Tá ali o nome, o movimento, os principais artistas, as datas e as principais obras. E um resumão de como fazer a leitura da imagem dessas principais obras. Gente, tem muita coisa, é bem interessante, é um livro bem bom. Esse é um livro excelente para estudar a história da arte, para concurso, para dar aula e para saber sobre arte. Ele é um completão. Ele tá bem caro ultimamente, eu acho que a editora parou de fazer ele. Eu vou dar uma outra sugestão aqui, mas esse é um livro bem interessante, é os principais movimentos, as principais obras, traz muito essa perspectiva mais da Europa e América do Norte, mas ele vai trazer algumas referências que não são só de lá, tá? Vale a pena, é um livro bem interessante, vale a pena ter, vale a pena mesmo. Bastante imagem, bastante conteúdo, aí ele pega a obra de arte, ele vai fazer a decoupagem dessa história, dessa obra e tal. O mais clássico, esse aqui eu tenho uma ressalva, tá? História da Arte, do Ernest Gombrich. Esse livro aqui, sempre que eu ia apresentar ele no canal, né, eu reproduzia uma fala de uma professora que eu tive na época da graduação, que ela falava assim, a Bíblia da História da Arte, a Bíblia da História da Arte. E eu acabei reproduzindo esse discurso durante muito tempo, tá aqui, ó. Realmente, esse livro, ele é como se fosse uma bíblia, ele é uma referência gigantesca sobre a história da arte, como vocês podem ver, ele não é pequeno, ele é um livro clássico, todo aluno de graduação, ou de licenciatura, ou de bacharelado de história da arte, de licenciatura em arte, arte cênica, artes visuais, etc., normalmente recebe a indicação para ler esse livro. Eu gosto muito da editora LTC. Esse livro me ajudou muito, eu tenho ele inteiro xerocado na minha casa, porque na época da faculdade eu não consegui comprar ele, então eu só comprei depois que eu comecei a trabalhar. Mas o que acontece? O que eu acho desse livro? Apesar dele ser um livro maravilhoso, ele também é um guia bem beabá da arte, ele não é aprofundado nas complexidades da história da arte, ele é profundo, mas não como alguns outros, e também muito desse viés eurocêntrico, tá? Ele é bem eurocêntrico, ele não foge muito dessa perspectiva. E quando eu falo isso, é uma crítica, mas com ressalvas, tá? Porque o que acontece? Depois que eu comecei a estudar a educação étnico-racial, que eu comecei a falar de outras perspectivas da história da arte, eu comecei a atentar o meu olhar para que, quando a gente vai falar de livros, a gente precisa sempre pensar em que momento aquele livro foi feito, por quem, em quais intuitos, em quais perspectivas. Então esse livro é excelente, é um dos melhores, é um dos melhores, não vou falar que é o melhor, mas é um dos melhores da história da arte. E ele é bem profundo, bem complexo, apesar de eu achar que falta muita coisa aqui, vale a pena. Principalmente quando a gente está falando de Idade Média e Renascimento, o pós-Renascimento, tem muita coisa legal. Ele é um livro para quem não sabe nada de arte e quer, quando termina de ler, sabe muita coisa. Ele é um livro bom, ele é bastante usado como referência em concursos públicos, só que eu acho que para estudar por ele, muito complexo, porque como ele é muito grande e tem muita informação, eu acho que lembrar de todas essas informações aqui eu acho meio furado, eu acho usar ele como referência para estudar eu acho meio perigoso. Eu aconselharia mais estudar por esse aqui, que é o resumão, do que pensar nesse aqui. Eu acho que vale mais a pena esse aqui para estudar para concurso do que esse. Mas esse aqui, para aprender sobre arte de uma forma complexa, vale a pena. E aí, todo esse vídeo surgiu por causa que eu comprei esse livro aqui, ó. A História da Arte. Ele também é bem grossão, como vocês podem ver. São duas bíblias enormes aqui. Esse aqui chama-se História da Arte. Ele é de uns autores associados. Ele tá meio derrubado, porque o que eu fiz? Eu juntei alguns livros meus e fui no sebo trocar. Parênteses para falar sobre isso, que algumas pessoas não sabem. O sebo, o que é o sebo? Tem gente que não sabe. Sebo é uma livraria que vende livros usados e novos. Tem gente que não sabe que sebo também vende livro novo, depende do sebo. Como eu moro em Curitiba, aqui no centro da cidade tem muitos sebos, muitos mesmo. Eu já rodei quase todos. Nesse sebo, você pode comprar o livro no dinheiro ali, você pode comprar o livro novo ou usado, ou você pode levar os seus livros que você não usa mais e trocar. Então o que eu faço? Eu faço uma limpa nos meus livros de vez em quando, assim, eu junto aqueles que eu não estou mais usando, aqueles que são mais literatura, porque livros de arte eu costumo guardar, mas literatura eu leio e depois eu dou embora, né? Eu troco. E aí você vai lá no sebo,
vende esses livros, né? Você troca esses livros, ele te dá um voucher e você troca por alguma coisa. Se você for vender, eles pagam menos. Se você for trocar, eles pagam um pouquinho a mais. Por exemplo, eu levei alguns livros lá no sebo, esse aqui eu comprei semana passada. Eu levei alguns livros e se fosse para vender os livros, ele queria me pagar R$ 45 e para troca ele me vendeu por 80. Para trocar era R$ 80. E esse livro aqui foi R$ 80, tá? Eu procurei, pesquisei na internet, eu achei ele por 120 na estante virtual. Eu não conhecia, eu nunca tinha visto esse livro, nem sabia que ele existia, mas eu gostei bastante. Então é o livro História da Arte, Arquitetura, Pintura, Escultura, Artes Gráficas e Design. E ele vai trazer bem essa perspectiva da separação como a gente tem os outros ali, ó. Ó o índice aqui, ó. Vou dar uma lida para vocês. Então a gente tem pré-história, Roma e tal, na ideia... como é que chama? Esqueci o nome. Linear da história da arte, do tempo. Só que olha o que traz aqui, ó. Traz arte muçulmana, traz África, traz Mesopotâmia, traz arte bizantina, Índia. Então ele já vem numa perspectiva completamente diferente dessa aqui. Ele já vai trazer muito mais aberto. Obviamente que como é um livro mais genérico, ele vai trazer menos conteúdo sobre cada uma das coisas, mas ele tem uma amplitude de repertório muito maior, porque ele vai trazer outras perspectivas, ó, Austrália, Oceania, Ásia Oriental, gótico, então ele é bem interessante, vale a pena, é um livro bem legal, ele é bem ilustrado, ó, ele vai trazer bastante imagem, bastante repertório. Eu não li ele ainda completamente, né, esse aqui é um livro que eu vou ler do começo ao fim, porque tem bastante imagem, ele é bastante interessante, uma conversa bem boa com o leitor. Eu não sabia que esse livro existia, ele é de uma autora, de uma editora chamada, calma aí que eu esqueço o nome, Parragon. É de alguns autores associados, né? Tem alguns autores nesse livro aqui. Então se você achar esse aqui num sebo ou em algum lugar que estejam vendendo mais barato ou dando ou alguma coisa assim, vale a pena, chama História da Arte. Ele entra muito nessa perspectiva de que estudar por ele para concurso eu acho um pouco complexo, porque eu acho muita coisa. Ler esses livrões aqui, ó, e lembrar de tudo isso na hora de fazer o concurso, deixa eu pegar aqui, ler tudo isso aqui, ó, na hora de estudar para fazer concurso, eu acho pouco provável que você vai lembrar das coisas na hora da prova. Então eu aconselho sempre coisas mais resumidas, tipo um desse aqui, são resumões. Beleza? Bom, esses são os livros que eu tenho sobre história da arte, como eu falei. Existem outros no mercado, existe Graça Proença, existem outros autores que são legais, que vale a pena conhecer, mas essa resenha que eu fiz são os livros que eu tenho na minha casa, que eu uso, que eu já li, que eu consigo falar com propriedade, porque eu conheço bem por dentro. Me diz aí nos comentários o que você achou, se você tem algum deles, se você gosta, quais você tem que não estão nessa lista, e também já me deixa aí nos comentários se você quer uma parte 2 desse vídeo, trazendo a coleção dos artistas. Eu tenho aquelas coleções que traz o nome do artista e só sobre a vida dele. Tem vários outros livros aqui na minha estante. Se você quiser saber mais sobre alguma coisa, comenta aqui embaixo. Não esquece, aproveita o momento, deixa o seu like, porque o like ajuda muito. Tem um vídeo aí com 10 mil views com 30 likes. É uma maldade comigo. Então deixa seu like para que outras pessoas também recebam. E se tem algum conteúdo que você quer específico aqui no canal, também não esquece de comentar. Beleza? Se inscreve, te vejo em breve. Tchau!